Olá, eu vou apresentar o trabalho intitulado Desconstruindo o Sexismo no Canto Coral, Crítica e Compreensões a partir da Corporalidade Musical e Estudos de Gênero. Resumo. Compreendemos que o canto coral está atravessado por normas de gênero, padrões masculinos versus femininos. Compreendemos a necessidade de atravessamentos não binários. Foram suscitadas no trabalho escrito 11 cenas, mas aqui nesta exposição falaremos somente de 4 delas, que são úteis para elucidar a temática arvorada nesta pesquisa. Compreendemos a partir das cenas e também buscamos desconstruir que o coral está afincado numa perspectiva sexista, na qual voz e corpo estão atravessados por normas de gênero em padrões dualistas. Suscitamos a noção de corporalidade musical para pensar este atravessamento entre noções de vozes, corpos e também de educação musical. Partindo de uma perspectiva pós-estruturalista, apontamos que trabalhar o coro em uníssono, em perguntas e respostas, e cânone pode ser algo bastante útil para se pensar as questões de gênero e de sexismo. Nisto, trazemos uma certa atenção às perspectivas que trabalham o coro a 4 vozes, embora não sejamos necessariamente contrários a esta pedagogia. Introdução. São suscitadas 11 cenas sobre canto e canto coral para crianças, jovens e adultos, dos âmbitos erudito e popular, para compreender e criticar, pós-estruturalmente, noções sexuais sobre voz e corpo. As cenas sintetizam dados empíricos e dados de pesquisa, suscitando-se questões de gênero e a noção de corporalidade musical, do professor Jorge Luiz Schroeder. São observadas no canto e canto coral questões do repertório e espacialidade, vocalidade e construção de sentido em música, evidenciando execuções em uníssono, cânone e perguntas e respostas, mais do que a separação a 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Tensiona-se nisto a dicotomia masculino e feminino, comumente naturalizada nestes espaços do canto coral. Não há neste trabalho uma oposição direta a esta organicidade, mas a que se problematiza seus possíveis vieses sexistas. Por exemplo, que podem incidir em preconceito, segregação e exclusão. É necessário também evidenciar certos problemas e oferecer possíveis alternativas. Em meio a isto, oferecemos algumas críticas, mas também a necessidade de pormenorizar certos detalhes, compreendendo-os. Em termos elucidativos, inspira-nos a prática de canto coral e as aulas de prática do conjunto de pessoas transgêneros. Tomamos como exemplo o caso do coral Vozes Trans, do Centro de Música do Sesc Consolação, em São Paulo, com participação de 80 pessoas. Portanto, deste olhar crítico e compreensivo e inspirado neste recorte estético do coral do Sesc, compreendemos a necessidade de elencar elementos desconstrutivos e mostrar, então, as concepções sexuais e o sexismo que pode atravessar o canto coral. Parte 1. Dados empíricos e de pesquisas. Por dados empíricos, compreende-se algumas vivências do primeiro autor deste trabalho, e por dados de pesquisa, compreende-se dados da tese e publicações correlatas, tomadas pós-estruturalmente para elucidar a afirmação de que o coral está afincado na concepção sexual enquanto verdade sobre o corpo, o que demanda desconstruções. No texto estão apresentadas 11 vivências que evidenciam a correlação entre canto coral e gênero, mas nesta apresentação serão abordadas somente 4 vivências, pois as consideramos suficientes para explicar tais problemáticas e arvorar algumas alternativas ou respostas possíveis. Vivência 1. Alunos da universidade, também tenores,
constantemente reclamavam que as escritas para o tenor no coro eram muito altas e exatamente usando notas onde a voz comumente quebra. Isto leva a perguntar: em que medida esta definição, supostamente tão restritiva na prática do coro, sobretudo no repertório erudito, instaura-se mesmo naquilo que seria o mais saudável e natural para a voz? Vivência 2. Uma pessoa não binária, negra, homossexual, mineira, cantora e popular, e uma mulher branca, heterossexual, paulistana, cantora lírica, explicitam suas inconformidades no referente às aulas de canto coral, dicotomicamente sexistas. Um interlocutor, homem homossexual, explicita vivências em 2 conservatórios. No primeiro, uma idosa professora trabalhou a aguda voz dele. Já no outro conservatório, o professor obrigava-lhe a cantar o barítono, o que levou a desistir dos estudos. Vivência 3. Em coral formado por crianças de 6 a 9 anos e pré-adolescentes, adolescentes e jovens de 10 a 18 anos, de um projeto social, nós estamos cantando uma canção em cânone, outra em uníssono e uma outra com perguntas e respostas, flexibilizando as escolhas pessoais e mais coerentes à habilidade vocal de cada um. Estes pormenores foram suscitados no sentido de acolher as pessoas, instigá-las a permanecer no projeto e aprender a cantar. Vivência 4. Ao observar as audições do coral no conservatório, constatei a execução de um repertório pop e popular, organizado não mais de maneira sexista, mas explicitando sonoridades. As pessoas iam exercendo partes, frases, sobreposições, harmonizações e efeitos que valoravam mais as cores, timbres, efeitos sonoros, havendo alguns blocos graves, médios e agudos. Ainda que as classificações tradicionais constituíssem certos trechos, elas não impunham divisões sexuais às performances do coral. Parte 2. Análise. A partir da corporalidade musical, em diálogo e crítica com o viés anátomo-fisiológico, pode-se perceber que a dicotomia diz sobre certa vocalidade socialmente constituída, hierarquizada, legitimada, havendo uma hierarquia entre sopranos e contralto, tenores e baixos. A compreensão de voz de canto enquanto um elemento natural diz respeito a uma desconsideração daquilo que se consegue a partir do domínio técnico. Quando se observa, por exemplo, questões do âmbito estético, elas dizem respeito a elementos que parecem colocar as noções de voz saudável em xeque. Estes detalhes nos permitem observar que tanto a problemática evidenciada pelos tenores, obrigados a cantar em notas agudas, quanto a vivência do contratenor, que praticamente não foi acolhido pelo segundo professor, observando-se nisso também o não lugar da pessoa não binária e da mulher heterossexual no coro, tudo isto mostra um processo de exclusão a partir de uma ideia de corpo, voz e também vocalidade em termos fundamentados no sexismo. Observa-se então que na construção social, música e o corpo requerem que se considere o fisiológico, mas que se questione o determinismo, o binarismo e aquilo que é compulsoriamente naturalizado, cabendo certas críticas quanto àquilo que incide em noções sobre corpo, música e voz que carecem de críticas quanto à norma binária e demandam abertura quanto à emancipação, ou seja, a inclusão desta diversidade de corpos e vozes. O canto coral aqui emerge como passível de ser compreendido em como as normas de gênero incutem dicotomias e naturalizações, observando-se que estas carecem de críticas, desconstruções. Isto a favor de processos artísticos e educacionais mais inclusivos,
portanto, menos normativos quanto à concepção sexista da voz e corpo. Observa-se também que as vivências no coral não indicam somente dados negativos. Há execuções em cânone, em uníssono, de perguntas e respostas, com repertórios pop, popular, afrocentrado. Há organizações tensionando a divisão sexista. E há também a exposição de que sonoridades, partes, frases, sobreposições, harmonizações e efeitos podem valorizar as cores destas vozes, valorizando os timbres mais do que necessariamente a noção de grave, médio, agudo, ainda que se possa trabalhar com blocos destes 3 perfis de sonoridade. Cabe salientar as demandas quanto à homossociabilidade, na qual meninas têm mais afinidades entre si e meninos entre eles, observando que a igualdade de gênero deve estar presente em todos os espaços do coro. E contra a exclusão, também as pessoas transgêneras podem demandar pertencimento homossocial dentro do coro, sendo respeitadas suas identidades de gênero e as espacialidades escolhidas por elas. Cabe incluir, neste recorte, que o professor é um sujeito de contradições, contribuições. Sua expertise, mesmo carecendo de atualizações, pode ser agência transformadora, ou seja, o professor pode ser o agente favorável aos repertórios e às mediações pedagógicas que se atentam às questões de gênero no canto coral. A noção de corporalidade musical possibilita explicitar a complexidade subjacente ao amalgamento das áreas dos estudos de gênero e educação musical, uma vez que mostra as múltiplas estratégias para se problematizar e se responder às questões de gênero e música, sendo observados pormenores estéticos, educacionais, a própria politização do gênero, entre outras demandas. Isto instaura críticas ao determinismo sexual, pois no coro ele ainda imprime classificação vocal dicotômica a partir da hierarquia das 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, organicidade sexual dos arranjos, espacialidade sexista nas performances do coro e a compreensão fixa das performances artísticas e das próprias noções de corpo e sexo. Considerações finais. Estas são críticas e compreensões contingenciais. Possibilitaram mostrar execuções nos coros, em uníssono, cânone e de perguntas e respostas, mais do que a 4 vozes. Possibilitaram, então, questionar noções sexistas de corpo e voz. São ações a serem observadas contextualmente no canto e canto coral, havendo a necessidade de acolher as pessoalidades e especificidades de cada grupo, valorar as expertises do docente e suscitar atualizações. Não são novas normativas, são sugestões de trabalho em uma perspectiva inclusiva e crítica. Nisto se busca promover a desconstrução do sexismo e da transfobia nas noções de corpo, voz e canto coral, e fomentar a pluralidade artística e a mediação pedagógica diante da diversidade dos sujeitos, dos corpos, das canções e vozes. Principais referências: Jacques Derrida, Michel Foucault, Hugo Romano Mariano, Jorge Luiz Schroeder. Nossos e-mails são hugoromanomariano@gmail.com, schroeder@unicamp.br. Muito obrigado!